Continuando a leitura. Então, eu quero dizer algo aqui que eu acabei esquecendo de falar, né? De dizer nos vídeos anteriores, que é o seguinte. Por favor, preste atenção. Eu disse para vocês, no vídeo anterior, que o diabo Satanás original, ele misturou, né? E os arcontes misturaram suas essências com a nossa matéria, com a matéria, né? Do corpo das pessoas, para fazer os bonequinhos de barro. E ele fez isso com o seguinte objetivo: para que toda a carne, toda a matéria estivesse configurada para que eles pudessem imperar, dominar, governar sobre a carne. Então misturaram as essências deles com a nossa matéria. E para que isso? Para que nós, a humanidade carnal, material, pudéssemos servir a essas autoridades do caos e o seu diabo e Satanás original. Por isso que a Bíblia diz que todo aquele que faz as obras do diabo se faz filho do diabo. Entendeu? Porque querendo ou não, querendo ou não, na carne, nós somos todos filhos do diabo. Porque a nossa carne está configurada para obedecer aos demônios, aos diabos, cometer pecados, erros, falhas. Entendeu? E o diabo impera sobre toda a matéria. Só que quando você não se deixa governar pela carne, você toma as rédeas e você não se deixa levar pela concupiscência da carne, ou seja, pelo pecado da carne, você se faz filho de quem? Filho de Deus e não filho do diabo. Mas se você pratica todas as obras do diabo, roubar, matar, destruir, comete estupro, enfim, assassinato, você sabe, né? Essas são as obras do diabo. Então você se faz filho do diabo, porque você vai se deixando governar o quê? Pela concupiscência da carne, pelo pecado da carne. E o diabo, ele impera livre e solto sobre você, quando você comete esse monte de erros e se deixa levar, né, pelas paixões da carne, pelas loucuras da carne, e não se policia, não tem autocontrole, não tem autogoverno, não tem sabedoria, não tem entendimento. Gente, é muito importante você entender isso, tá? Porque as pessoas ficam falando assim, fulano é filho do diabo, fulano é filho da serpente, porque, de acordo com algumas pessoas aí, loucas, atrapalhadas, não sei, desculpa a palavra, mas são loucas mesmo. Porque como é que alguém diz um negócio desse? Elas não entendem os apócrifos, não entendem que os apócrifos estão fazendo um relato antes do Gênesis da Bíblia, não entendem que os apócrifos relatam acontecimentos que aconteceram antes do Gênesis bíblico e que definiram o Gênesis bíblico, definiram o destino de toda a humanidade, esses acontecimentos que aconteceram antes do Gênesis bíblico e que os apócrifos eles trazem esses acontecimentos, que aconteceram muito antes do anjo Lúcifer sonhar em existir, e aqueles anjos lá, que nós chamamos o anjo de Lúcifer, né? Mas esse nem é mais o nome dele, tá? Ele perdeu esse nome. Então as pessoas elas pegam, gente, e ficam fazendo tipo assim loucuras. Elas dizem assim, ó, que é realmente uma grande loucura. Elas falam assim, que lá no Jardim do Éden, na Bíblia, elas falam que a serpente e Eva, você sabe, né? Elas dizem que Eva deu um corno, elas dizem. Certas pessoas por aí pela internet dizem que Eva deu um corno em Adão com a serpente. Só que tem um detalhe, os apócrifos dizem que a serpente era fêmea. Ninguém encontrou isso nos apócrifos, não? A serpente era fêmea, a serpente do Éden, do Gênesis bíblico, que era um animal mesmo, de verdade. Era fêmea. E aí? Eu quero saber como é que uma... E aí, tipo assim, aí dizem, essas pessoas que ficam dizendo aí na internet, espalhando essa confusão, dizem que o pecado que Eva cometeu foi, você sabe, né? Coisar lá com a serpente. E dizendo que Eva ficou grávida de Caim. Isso é mentira. Então, o que é curioso, se o pecado de Eva foi isso que eles alegam, ter dado um corno em Adão, que certas pessoas na internet estão alegando, ter dado um corno em Adão com a serpente, Adão cometeu o mesmo pecado. Então Adão também deu um corno em Eva, né? Com a serpente.
Porque a Bíblia diz que Adão cometeu o mesmo pecado que Eva. Então, só por aí você vê que essas pessoas estão completamente loucas. Completamente loucas. Como é que alguém diz que Eva deu um corno em Adão com a serpente? Sendo que a serpente é fêmea. Tipo assim, o mais louco é dizer que a serpente é o pai de Caim. É, tipo assim, o pai de Caim. Sendo que a serpente é fêmea. Fêmea. E nos apócrifos relata que a própria Eva pegava a serpente até no colo. Então a Eva, ela era muito mais forte que essa serpente quando estavam conversando lá. A serpente, ela não era uma coisa feia. Ela era bonita, ela tinha a cor do arco-íris. Ela falava. Todos os animais lá no Jardim do Éden, na Bíblia, eles falavam. Por isso que Eva não acha estranho um animal falante. O boi falava, o cachorrinho falava, a ovelhinha falava, o gatinho falava, o golfinho falava, a baleia falava, o elefante falava, a girafa, todos os animais. Os ratinhos falavam, o ratinho falava. Todos eles falavam lá no Jardim do Éden, da Bíblia. Tinham um dom da fala. Por isso que Eva não estranha. Ela fala, nossa, uma serpente falante. Por isso que ela não sai correndo doida, falando, ai, socorro, Adão, diabo, Satanás, falando. Não. Então era totalmente natural Adão e Eva ficarem conversando com os animais. E também com Deus. Ali no Éden. E você acha mesmo que Deus permitiria que Eva tivesse relações com a serpente? Com a serpente ali no Éden, que é a sala do trono de Deus? Como algumas pessoas alegam, erroneamente? Isso é um absurdo. Eu nunca vi tamanha loucura na minha vida. Gente, por favor. O relato que o apócrifo faz lá, gente, dizendo que Eva sofreu abuso, ali foi a Eva de barro. A Eva de barro ainda não estava nem se mexendo. Estava lá na ignorância e tudo mais. A Eva de barro que eles mesmos modelaram na matéria. Os arcontes e seu regente-chefe. Antes do Gênesis bíblico. Para que isso? E nem antes disso eles já tinham misturado seus espermas, suas essências com o barro para modelar o Adão de barro e a Eva de barro. Por que eles fizeram isso? Para que todo aquele que ela gerasse o servisse. Mas esse plano diabólico virou contra esses arcontes mesmo. Tipo assim, o feiticeiro virou com... desculpe, eu disse a frase errada. O feitiço virou contra o próprio feiticeiro, que é o diabo. Ele planejou uma coisa e esse plano dele é a ruína dele. Porque ele modelou um bonequinho no barro, a humanidade de barro, que os odeia. Você não gosta do diabo, né? Você não gosta do diabo. Eu não gosto, né? Eu não gosto. Tipo assim, eu detesto. Eu não gosto, né? E tô nem aí se ele é feio, se ele é bonito, se ele é forte, se ele é fraco, né? Se ele é rico, se ele é pobre. Enfim, não importa. A questão é que nós não gostamos do diabo, entendeu? Então as pessoas elas fazem esse monte de loucuras. Então estão espalhando esse tipo de coisa aí pela internet e isso vai dar problema, viu? Então, gente, se você vê ou ouvir alguém dizendo que Eva deu um corno em Adão com a serpente, não acredite em tal coisa que essa pessoa está falando, porque é mentira. Não é isso que os apócrifos relatam. Nos apócrifos, a Eva de barro, que foi rasgada à força de Adão por essas autoridades do caos, separados à força. Ela estava inconsciente, caída no chão. E ela foi violentada, o vaso de barro, a Eva de barro lá, que estava lá no chão. E não foi só fisicamente, foi mentalmente. Invadiram a mente, né? Os neurônios, o cérebro. E foram bloqueando, e também com Adão, né? Foram bloqueando também, fizeram isso também com Adão de barro. Ou você acha que não fizeram? Fizeram com Adão de barro também, você sabe, né? Violentaram Adão de barro. Para misturar o quê? Para fazer com que, quando eles gerassem filhos, esses filhos servissem a esses demônios e a esse diabo, Satanás original. Por isso que a Bíblia fala, tu é filho do diabo, se você faz as obras do diabo.
Mas se você não se deixa dominar pela carne, mas você domina sobre a carne e tem autocontrole e autogoverno, você é filho de Deus. Porque você vence a carne, mesmo estando na carne. Você não deixa a concupiscência, que é o pecado da carne, te dominar. Então assim você se faz filho e filha de Deus, mesmo estando em um corpo material que é dominado pelo pecado, que é dominado pelo diabo e Satanás original e por todos os seus demônios. Você se faz filho e filha de Deus quando você vence as paixões da carne, você não se deixa dominar pela concupiscência da carne, que é o pecado da carne. Então é isso que a Bíblia ensina, é isso que os apócrifos ensinam, e as pessoas têm grande dificuldade de entender. Então, gente, por favor, tá? Se alguém estiver ensinando, tipo assim, Eva deu um corno em Adão. O pecado, que algumas pessoas falam, entre aspas, elas dizem que o pecado do Éden foi o sexo. Elas estão falando isso na internet. Isso é mentira, mentira. Então você não acredita, tá? Isso é mentira. Até porque as relações íntimas tinham sido, sim, pensadas e projetadas para acontecer, para ter, realmente para existir. Então isso não é errado, não é pecado, tipo assim, não. O que é pecado é o quê? O exagero de tudo. Tudo que é exagerado faz mal. Tudo que vem em excesso é ruim. Entendeu? Tudo que é em excesso é ruim. Até porque é por meio dessa relação íntima que essas almas se tocam. Essas almas e esses espíritos se tocam. Hoje. Entendeu? Por meio da relação íntima de um casal. Eles mantêm essa conexão. Por isso que diz o que? O apóstolo. Quem se deita com uma prostituta, ou seja, tem relação íntima com ela, se faz um com ela, tanto na alma como no espírito, assim como também no corpo. Entendeu? Então tenha cuidado. Muito cuidado. Então nós estamos, sinceramente, gente, os apócrifos, eles são livros polêmicos, são livros complexos e as pessoas estão criando muita confusão com eles. E tipo assim, eu abri esse canal aqui com o objetivo de esclarecer as coisas, espero que isso chegue, né? A várias pessoas, a fim de que elas entendam os apócrifos e não se deixem enganar por essas pessoas aí, não sei se elas fazem isso de propósito, enganando umas às outras, dizendo que Eva deu um corno em Adão, que o pecado do Éden foi o sexo, que não sei o que lá. Mentira, isso tudo é mentira. E elas ficam dizendo também, por aí algumas pessoas dizem na internet que o Deus do Velho Testamento ele é mau, que ele é o diabo, que não sei o que não é o pai de Cristo, e por aí vai, gente, cada loucura, que a gente fica assim, eu fico pensando, nossa, meu pai, que doideira, hein? Como é que as pessoas cometem um erro tão grotesco como esse? Erros tão horríveis, como é que elas podem dizer tal blasfêmia? Imagina só, a Eva, lá do Gênesis da Bíblia, ela tá no céu com Adão. Ela foi ressuscitada junto com Adão e ela tá no céu. Agora imagina só, lá no juízo final, as pessoas que ficam dizendo, Eva deu um corno em Adão. Eva vai chegar e falar assim, então quer dizer que você estava ensinando na internet? Ensinando para os seus irmãozinhos que eu traí Adão com a serpente? E que Caim não é filho de Adão? Você ensinou isso lá embaixo da terra? Aí a pessoa vai falar, eu li no apócrifo. Você vai falar, peraí, o apócrifo nunca disse isso. Ele só estava relatando acontecimentos que estavam determinando o destino e que estavam configurando a matéria. Os demônios estavam configurando a matéria para nos obedecer. Em nenhum momento lá no Gênesis da Bíblia, Eva vai dizer, eu nunca que traí Adão. E nem nos apócrifos, ela nunca traiu Adão. Nos apócrifos, ela nunca traiu Adão. E aí Adão vai dizer, então quer dizer que você estava caluniando a minha esposa? Eu nem acredito que você vem de mim, que você é minha descendência. Olha só a cara dessas pessoas diante de Adão e Eva. Porque ficam dizendo que Eva deu um corno em Adão, mas Eva está lá no céu, ressuscitada junto com Adão. E Adão também está ressuscitado. Agora imagina, aí Adão vai dizer assim, ó. Então quer dizer que você também disse, se você disse que a minha esposa Eva
ficou com a serpente, então eu cometi o mesmo pecado que ela, né? Então quer dizer que eu também traí Eva com a serpente? Porque eu também comi do fruto? Fica vendo. E aí, o que é que essas pessoas vão dizer? Onde elas vão enfiar a cara? Não vai ter lugar para esconder a cara. Vai ser uma vergonha absoluta. Horrível. Horrível. Horrível, horrível, horrível. Vai ser uma coisa horrorosa, né? Imagina só como vai ficar. Gente, não quero nem ver uma cena dessas. Como que as pessoas chegam a tanto assim? Mas enfim, fazer o que, né? Fazer o quê? Enfim, cada um é cada um. É como diz os próprios apócrifos, cada um se mostrará ser o que é. Então fazer o quê, né? Se as pessoas, elas cometem as obras más, né? A confusão, a ignorância, cometem assassinato, roubo, estupro, né? Destruição, as obras que o diabo fez, mentindo, roubando, elas se fazem filhos do diabo. Não importa se você é filho de fulano de tal, se você foi filho de um santo, de uma santa pessoa, se você foi filho de uma pessoa boa, uma pessoa má, não importa. A questão é, você pratica as boas obras ou você pratica obras ruins? É o que o Cristo diz, a mesma coisa que ele ensina. Uma árvore boa, ela dá bons frutos. Pode, por acaso, uma árvore boa dar frutos podres? Certamente que não. Então, se você é uma pessoa boa, você vai praticar boas obras. Se você é uma pessoa boa, você vai produzir o quê? Você vai ser uma árvore boa que vai produzir bons frutos. Você vai se mostrar como filho de Deus, praticando as obras boas de Deus. Mas se você é uma pessoa que não vale nada, tipo assim, uma pessoa ruim, as pessoas que não prestam, gente, você tá entendendo, né? Então vai praticar as obras ruins, as obras más, vai ser uma árvore que vai produzir frutos podres, como o diabo. E assim então se faz filho do diabo. Então, por definição bíblica, quem é filho e filha do diabo? Aqueles que fazem as obras do diabo. Matam, roubam, cometem assassinato, mentem e fazem várias outras atrocidades horríveis, é que são chamados na Bíblia de os filhos do diabo. Por que a Bíblia chama Caim de filho do diabo, do maligno? Porque Caim cometeu o quê? Assassinato e ainda mentiu na cara dura. Quando Deus pergunta, Caim, cadê o seu irmão? Ele disse, eu não sei onde está meu irmão, eu não sou segurança do meu irmão, não sou guardião dele. Por acaso vou eu saber lá onde está o meu irmão? Mentiu e cometeu assassinato, Caim. Fez as mesmas obras que o diabo. E o diabo, ele surgiu mentindo, roubando e matando. Desde seu surgimento, o diabo, ele é homicida, ele é um mentiroso. Entendeu? Então, gente, é isso. Só que as pessoas criam uma maior confusão com essas coisas, né? E isso não vai ficar legal, viu? Vamos continuar além disso aqui para essas pessoas que estão falando esse monte de coisa, esse monte de mentira. E o mais interessante é que essas pessoas têm vários seguidores. Eu fico pensando assim, como que as pessoas não se tocam? E muitas delas ficam naquela pegada, né? Naquele tipo de sei lá, de israelita ou de judeu, ou se declaram judeus, enfim. Enfim, cada um segue o que quiser, né? Guia cego vão levando, né, a multidão pro abismo. No fim, todo mundo cai, quem segue um guia cego, por aí vai. Fazer o quê, né? Então aqui a gente vai continuar a leitura, tá? Então já vimos aqui, ó, que o que Adão disse lá no vídeo anterior. Vamos continuar aqui. O regente disse: por que você se escondeu? A menos que é porque você comeu da única árvore que eu ordenei que você não comesse. Quem é esse regente aqui, gente? O diabo e Satanás original. Ele chega num cenário, tá? Do jardim. Mas esse jardim, gente, ele é um jardim diferente do jardim da Bíblia, assim, no sentido de matéria, de essência, tá? Digamos assim, é diferente.
E também na questão, né, como que eu posso dizer assim, também na questão da localização é diferente, tá bom? Olha só. O regente disse: Por que você se escondeu? A menos que é porque você comeu da única árvore que eu ordenei a você que não comesse. E você comeu. Adão disse: A mulher que você me deu. Olha só, a mesma frase que está lá na Bíblia. A mulher que você me deu. Isso aqui, gente, está seguindo o roteiro, viu? As frases que o diabo diz aqui nos apócrifos. Enfim, deixa eu explicar para você. As frases que o diabo diz nos apócrifos, muitas vezes, o Deus da Bíblia, ele vai proferir tais frases. Mas isso não quer dizer que o Deus da Bíblia é o diabo, viu? Por favor, não cometa esse erro, tenha cuidado. Porque tudo que acontece no Gênesis da Bíblia segue esse roteiro que os apócrifos trazem aqui. E esse roteiro que esses apócrifos trazem, esses acontecimentos que esses apócrifos trazem, são anteriores, muito anteriores ao Gênesis bíblico e a tudo aquilo que acontece ali no Gênesis da Bíblia. Então isso você precisa entender urgentemente, tá? E com sabedoria e entendimento para poder você não cometer os erros que muitas pessoas estão cometendo por aí na internet, né? E ensinando errado aos seus irmãozinhos, às suas irmãzinhas, enfim, às outras pessoas, né? Olha só. E o que foi que Adão disse? A mulher que você me deu, ela me ofereceu e eu comi. E o regente arrogante amaldiçoou a mulher. Olha, o regente arrogante amaldiçoou a mulher. Aí o que acontece aqui? As pessoas leem lá na Bíblia, Deus falando assim para Eva: Eva, você vai ter filhos, só que você vai ter filhos sentindo dores. Você vai gerar filhos, sim, o lado bom. Mas você vai sentir dores de parto, Eva. Adão, você vai comer do seu pão? Vai comer. A parte boa é comer do seu pão. Mas a parte ruim, Adão, é que você vai ter que trabalhar arduamente para conseguir esse pão. Ou seja, o lado mal, o bem e o mal, o yin e yang, Adão. Adão e Eva, vai funcionar assim o universo. Agora que vocês tomaram essa decisão de serem governados pela luz e pelas trevas, assim vai ser. E aí as pessoas vai e falam bem assim: nossa, lá na Bíblia Deus amaldiçoou a mulher porque ela pecou. Deus amaldiçoou o homem porque ele pecou. Deus não amaldiçoou Adão e Eva. Não foi o Deus da Bíblia necessariamente que lançou essa maldição contra Adão e Eva. Porque aquilo foi proferido, aquilo que ele diz: olha, você, Eva, vai ter filhos, mas você vai sentir dores de parto. Essa frase foi proferida antes do Gênesis bíblico. E quem proferiu essa frase nem foi o Deus da luz. Ele só replica desculpe. Como é que fala, gente? Replica a frase lá na Bíblia para seguir o roteiro. E ele só estava avisando: Eva, preste atenção, minha filha. Você vai gerar filhos, sim, você vai ter filhos. Mas você vai sentir dores de parto, tá ok? Adão, meu filho, presta atenção. Você vai poder comer do seu pão, Adão. Você vai comer do seu pão. Mas você vai precisar trabalhar arduamente para conseguir esse pão, Adão. E avisando a eles, né? Foi isso que aconteceu, entendeu? Então, todas as frases que estão sendo ditas ali na Bíblia, elas já foram proferidas anteriormente, antes do Gênesis bíblico, quando eles estavam forjando o destino, ou tipo, forjando o roteiro dos acontecimentos que aconteceram a partir do Gênesis bíblico. Pra cá, entendeu? Você consegue entender isso, né? Às vezes acontece de mudar o personagem, tipo, essa frase que o diabo diz primeiro, só que o Deus da Bíblia vai e pega para ele. Às vezes acontece isso. A frase que a águia disse, aí a serpente vai e pega para ela. Acontece isso e muda, ou seja, muda a figura ou muda o personagem, entendeu? Mas tudo tá seguindo um roteiro. E é nessa que as pessoas se confundem. E elas ficam dizendo que o Deus da Bíblia é o diabo. O Deus do Velho Testamento é mau e que ele é o diabo e que ele não é o pai de Cristo. As pessoas estão alegando isso na internet, muitas pessoas equivocadamente. E isso vai dar o maior BO, viu?
Enfim, vamos continuar a leitura. Leitura e explicação dos apócrifos. Esse aqui é o apócrifo, a hipóstase dos arcontes, tá? Ou seja, a realidade das autoridades. Que Efésios 6,12 fala lá, tá? Depois você lê na sua Bíblia. A mulher disse: foi a águia que me induziu e eu comi. Quem é a águia? A águia estava com o princípio feminino dentro dela, estava com quem? Com o bem dentro dela, com um dos espíritos de Deus dentro dela, e foi essa águia que estava com um dos espíritos de Deus dentro dela, lembrando que os animais falavam, tanto aqui nesse relato desse apócrifo, como no Gênesis bíblico, lá no Jardim do Éden da Bíblia, os animais tinham o dom da fala. Por isso que Eva não estranhou uma serpente falante. Preste atenção. Aí tem gente que vai falar, que loucura, então quer dizer que os animais antigamente, antes de Adão e Eva pecarem, e quando eles estavam no Jardim do Éden, todos os animais tinham o dom da fala? Tinham o dom da fala. Mas depois que eles saíram do Jardim do Éden, esse dom da fala foi removido desses animais. Inclusive a serpente, né? Até um certo período depois do Jardim do Éden, ela fica ainda falando, a serpente falante, ela ainda fica falando. Mas uma hora o Deus da Bíblia pega ela tentando dar fim à vida de Adão e Eva. Então ele pega e retira a fala dela, né? E joga ela no grande mar, que é no Oceano Atlântico. Ela cai lá e ela vai, né? Nadando para as regiões ali daquele mar ali, onde fica próximo ali, tipo a Índia, né? A Europa. Pois é, né? Por que você acha que nesses lugares assim, as pessoas ficam tão adorando assim, tem aquela cultura de adorar o dragão, né? Você sabe, né? Adorar o dragão, o símbolo do dragão, que o dragão é isso, que o dragão é aquilo. Por que você acha? Aí você fala, não, é tudo coincidência, nada disso. A serpente ou o dragão foi lançada no grande mar e ela foi parar ali no mar, né, da região ali da Índia, Europa. Por isso que tem essa questão ali de ficar sempre adorando o dragão, né? Prestar aquela homenagem toda para o dragão. E que dragão é esse? Boa pergunta. Vai pensando aí. Tudo que acontece aqui, gente, não é nada por acaso, tá? Não é questão do acaso, não. Olha só. Então os animais tinham o dom da fala. Mas depois que saíram do jardim, eles pararam de falar. Nota, gente, um animalzinho que fala hoje, que se você ensinar ele a falar, ele fala. Como é o nome dele? É o papagaio, né? Ou é o papagaio mesmo, ou é a arara? Eu não lembro agora. É a arara. O papagaio também fala, né? O papagaio, a arara, enfim. Esses animaizinhos aí, se você ensinar eles aprendem a falar, convivendo com você, né? Eles aprendem a falar a nossa língua, o que é bem interessante. Então, os animais falavam antigamente, tá bom? Mas por que essa habilidade foi retirada dos outros animais? Bom, você sabe que o papagaio, né, a arara, já é fuxiqueira. Imagina os animais falantes. Ia dar maior confusão, né? Mais do que já dá agora. Enfim. Olha só. E aí a mulher disse, foi a águia que me induziu e eu comi. Aqui nesse cenário aqui aparece a figura da águia, mandando a mulher comer do fruto do conhecimento ou do reconhecimento do bem e do mal. Tá vendo? Nesse apócrifo, que está relatando um acontecimento antes do Gênesis bíblico, mas que definirão os acontecimentos que vão fazer o roteiro, né? Que é o roteiro do Gênesis bíblico, esses acontecimentos aqui que esse apócrifo está relatando. Presta atenção. Claro que nem tudo vai acontecer exatamente como está relatado aqui nesse apócrifo, lá no Gênesis da Bíblia, mas vai seguir esse roteiro. Entendeu? Entendeu, né? Tipo, lá no Éden, no Jardim do Éden, da Bíblia, no Gênesis bíblico, Eva, ela não foi violentada, tá? Isso não aconteceu lá. Acontece hoje com as filhas de Eva. Você consegue entender por que existe esse negócio? Estupro, assassinato, roubo, essas coisas, entendeu? Você consegue entender? Pois é. Então, Eva, lá no Gênesis bíblico, da tua Bíblia, ela não foi violentada, tá? Não foi. Mas o que aconteceu com a Eva primordial de barro antes do Gênesis bíblico definiu o futuro das futuras, digamos assim,
Evas, né? Das futuras Evinhas, das filhas de Eva. E também o que aconteceu com Adão de barro, primordial, definiu, antes do que aconteceu com Adão de barro, antes do Gênesis bíblico, definiu o que acontece hoje com os homens, tá? Ou seja, com os pequenos Adãozinhos, que são os homens, né? O que acontece com eles hoje? Tipo, Adão culpou a mulher pelo erro que ele cometeu e não queria reconhecer o seu próprio erro, o orgulhoso. Adão cometeu vários erros. Tem uma hora que quando Adão e Eva, depois que eles cometem o pecado da desobediência, então eles passam a serem governados tanto pela luz como pelas trevas, ou seja, yin e yang em tudo, bem, mal, luz e trevas. E todos aqueles sentimentos estavam, posso dizer, explodindo em Adão. E as emoções estavam à flor da pele em Adão. Uma hora Adão, ele quer bater em Eva. Ele vai bater nela. E aí Deus tem que intervir para Adão não bater nela. Porque uma hora Adão, ele perde o controle totalmente, ele perde a razão, ele fica doidão por causa das emoções. E Deus fala, Adão, você ficou louco? Não é para você fazer isso não, Adão. Adão, você tem que cuidar de Eva, porque ela vai gerar, presta atenção, da mulher vai vir a semente que vai te resgatar, Adão. Aí Adão fala, nossa, é mesmo? Aí Adão vai começar a acalmar, ele fala, ó, se acalma, é para você cuidar dela. Tanto é que quando Caim nasce, quando Caim nasce, tá? O que acontece quando Caim nasce? Eva e Adão pensaram que Caim seria o Cristo. Seria aquele que iria sofrer, né? Tudo que o Cristo sofreu. E aí Eva e Caim, e aí Eva e Adão fica chorando, falando, e agora o meu filho vai pagar pelos meus pecados, meu filho vai sofrer, vai morrer. Adão fica desesperado por causa de Caim, o filho dele. Ele pensa, não, meu filho não. Aí depois Deus tem que explicar para ele, Adão, não vai ser Caim. Vai demorar ainda, Adão, 5.500 anos. Aí Adão e Eva se acalmam, entendeu? Então tem todas essas questões, esses acontecimentos aí. Quando Adão e Eva saíram logo do Jardim do Éden e eles passaram a ser governados pelo yin yang, pela luz e pelas trevas, pelo bem e mal em tudo, inclusive nos corpos deles, nas emoções deles, então uma hora eles iam ter controle, outra hora eles iam perder o controle de suas emoções, iam se deixar levar pelas emoções e iriam fazer besteira. Foi o caso de quem? É o de Adão. Adão queria bater em Eva. E Adão ficava culpando Eva, falando, não, a culpa foi dela, por isso que eu caí do jardim do Éden. E é isso exatamente o que os homens fazem. Falam o quê? Que a culpa da humanidade ter caído do paraíso, do jardim do Éden, foi de Eva. Mas a culpa não foi de Eva. Você nota claramente que Eva desobedeceu primeiro. Mas por causa do erro de Eva, Adão e Eva não foram expulsos. E enquanto só Eva tivesse desobedecido, eles não sairiam do jardim. E Deus teria perdoado Eva facilmente. Só que quando Adão erra, aí pronto, na mesma hora eles são expulsos. Só foi Adão desobedecer, foi que eles foram expulsos. Então o responsável pela queda de Adão e Eva do paraíso não foi Eva, foi Adão. Só que as pessoas não enxergam isso. Mas enfim. Ou você não acha estranho o fato de Eva errou primeiro? Por que Deus não veio logo? Olha Eva, você errou, fora do jardim. Deus não fez isso. Mas quando Adão desobedeceu, Deus, Adão, Eva, vocês vão precisar sair daqui, não podem mais ficar aqui. O que foi que você fez, Adão? E quando Deus chega, ele vai perguntando para Adão, Adão, o que foi que você fez? O que foi que você fez, Adão? Ou seja, falando, Adão, eu dei responsabilidade para você. O que foi que você fez? E dizendo, Adão, vocês vão sair do jardim, a culpa vai ser sua. E Adão estava culpando Eva. E Deus falando, Adão, Eva foi enganada. Você errou consciente. Você sabia muito bem. Enfim, e o motivo de Adão ter errado, gente, nem foi lá um motivo tão ruim, né? Digamos assim. O erro de Adão foi não ter pedido a ajuda de Deus. Ele quis resolver tudo sozinho, né? Esse é o nosso maior erro, né? Querermos resolver tudo sozinho e sozinha, com a força de nosso próprio braço. Tipo Caim, tipo Adão. Porque se Adão tivesse falado, ai Deus, por favor, me ajuda aqui, ó. Aconteceu isso, Deus falava, nossa, Adão, que bom que você me chamou. Mas isso não acontece, até porque estava já determinado num destino que iria acontecer, né?
eles desobedecerem, saírem do jardim, aconteceu tudo o que aconteceu, enfim. Deu para entender? Maravilha. Então, tudo já estava determinado a acontecer como aconteceu. Então, gente, tipo assim, as coisas que acontecem hoje, essa questão de filho bater em mãe, filho bater no pai, assassinato, roubo, você sabe, né? Essas coisas ruins, estupro, o que mais? Deixa eu ver. O filho desobedecer a mãe, desobedecer o pai, falar, né, rudemente com o pai ou com a mãe. Essas coisas que acontecem hoje, gente, tudo isso foi forjado no destino. E todos esses acontecimentos, muitas dessas coisas que não aconteceram com Adão e Eva, acontecem hoje com os filhos e filhas de Adão e Eva, né? Exemplo, né, que não aconteceram com Adão e Eva lá no Jardim do Éden, acontece hoje aqui no mundo presente e vai acontecer no futuro até terminar os dias que estão determinados, né? Até chegar os dias, o fim dos dias que estão determinados a serem essas coisas assim. Então tudo tem um prazo aqui para existir, né? Então a maldade, o mal, a perversidade tem um prazo de validade. Então quando você estiver lendo os apócrifos, entenda bem, tá? Por favor. Então aqui a gente viu que o regente, aqui tá dizendo, o regente arrogante amaldiçoou a mulher. Tá vendo? Então quando o Deus do Velho Testamento, o Deus da Bíblia, lá que você lê, ele tá falando que Eva vai ter dores de parto, que Adão vai sofrer arduamente para conseguir seu pão, ele não tá amaldiçoando, ele só tá falando o roteiro, tá? Pegando aquelas frases ali que de princípio, digamos assim, quando o roteiro estava sendo escrito, não foi ele que proferiu, mas ele pega essas palavras, né? Até porque ele é que remodela os bonequinhos de barro pela segunda vez na matéria. Entendeu, né? E aí, então, ele pega essas frases para ele. Já que é ele que está ali, como é que eu posso dizer, interagindo dessa vez, né, ali na Bíblia, no Gênesis bíblico, nesse cenário do Gênesis bíblico, é o Deus da luz, o Cristo. O Deus da Bíblia é que está interagindo com Adão e a Eva de barro. Então ele pega essas frases e ele que vai proferindo, já que ele é que está interagindo com o Adão e a Eva de barro. Você entendeu, né? Então as frases que o diabo disse lá anteriormente, ele pega para ele. Quando o diabo estava interagindo com Adão e a Eva de barro primordiais que existiram antes do Gênesis bíblico e que esse Adão e essa Eva primordial de barro que existiram antes do Gênesis bíblico definiram o futuro, né, o destino. E esse Adão e essa Eva de barro que existiram antes do Gênesis bíblico, tá? Quem estava interagindo com eles antes, né, com esse Adão e essa Eva de barro que existiram antes do Gênesis bíblico, quem estava interagindo com eles ali naquele cenário era o diabo. Quem interage com o Adão e a Eva, lembrando que esse Adão e essa Eva é primordial de barro, quando eles são separados um do outro, eles se tornam mortais, então eles morrem. Tá? Depois o Cristo ele vem remodelar novamente os bonequinhos de barro, eles morrem e são jogados aqui na matéria, aqui ó, embaixo, aqui na terra, e fica tudo misturado, né? Essa matéria da terra, das plantas, das árvores, dos animais, de Adão e Eva, as almas, fica tudo jogado aqui à toa. Aí o Deus da luz ele vem, remodela todos esses bonequinhos, coloca as almas dentro, infunde espírito neles, aí eles se erguem. Entendeu, né? Então, no Gênesis da Bíblia, quem interage com Adão e a Eva de barro no Gênesis da Bíblia, que foram remodelados na matéria, isso pela segunda vez, e dessa segunda vez, no Gênesis da Bíblia, que eles foram remodelados. Quem interage com eles é o Deus da luz, o Cristo, o Deus da Bíblia. Só que antes do Gênesis bíblico, quem interage com Adão e a Eva primordial de barro é o diabo e Satanás original. Então você tem que entender essa diferença. Por isso que muitas frases que o diabo diz, o Cristo, que é o Deus do Velho Testamento, enfim, por isso que o Deus da Bíblia, ele pega para ele. Muitas frases que você vai encontrar que os apócrifos eles trazem e mostram que são frases do diabo, o Deus da Bíblia pega para ele e profere para Adão, profere para Eva, entendeu? Porque é ele que está ali interagindo com esse Adão e essa Eva de barro. Aí você fala, peraí, nessa altura do Gênesis da Bíblia, onde estava o diabo e Satanás original?
nas regiões celestiais com seus arcontes, porque o Adão e a Eva de barro, primordiais, depois que eles são separados e eles acabam se tornando mortais e morrem, eles são jogados aqui embaixo. Eles são jogados aqui embaixo, morrem, ficam tudo misturado aqui nessa bagunça. Por isso que você vai ler lá na Bíblia, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Depois a Bíblia começa a dizer o seguinte: e os céus e a terra estavam sem forma, estava tudo vazio, bagunçado, no caos, na desordem. Aí você não se toca. Como que isso aconteceu? Por que diz que Deus criou os céus e a terra e de repente a terra estava toda bagunçada? Lá no verso 2, pula para uma terra bagunçada, desordenada. E aí depois aparece alguém que é o Deus da Bíblia, modelando os bonequinhos de barro e fazendo esses bonequinhos de barro levantarem. Então é isso que você tem que entender, tá bom? Então, muito cuidado. Aí a mulher disse: foi a águia que me induziu e eu comi. Eles se voltaram para a águia e amaldiçoaram o reflexo indistinto dela. Eles quem? Eles quem? Os arcontes e o diabo e Satanás original. Nesse cenário aqui, nesse apócrifo. Presta atenção, tá? Se voltaram para a águia e amaldiçoaram o reflexo indistinto dela. Aí aqui tem uma lacuna, né, que tá faltando. Tem uma lacuna aqui, porque tá faltando o texto, né, aqui nessa parte. Aí continua. Impotentes, mas tem outro apócrifo que tem, né, que preenche essa lacuna aqui. Mas como eles eram impotentes, não compreendendo que era uma forma que eles mesmos, olha esse detalhe. Então os arcontes, eles olharam para a águia e eles não entenderam, eles não compreenderam que era uma forma que eles mesmos haviam modelado na matéria, no barro, né? Porque eles modelaram, lembra que eu disse para você? Antes do Gênesis bíblico, alguém tinha começado a modelar os bonequinhos no barro. Começou e modelou. A águia, os animais, o Adão e a Eva de barro. E o plano por trás de modelar esse Adão e essa Eva de barro era diabólico. Não era um plano bom, tipo, eu vou fazer. Não, era um plano diabólico de aprisionar os espíritos de Deus dentro desse Adão e dessa Eva de barro. Primordiais que o Adão e a Eva de barro primordial, né, o Adão primordial, ele é andrógeno. Ou seja, é Adão e Eva ao mesmo tempo, masculino e feminino. De um lado do corpo, era inteiramente masculino. Do outro lado do corpo, inteiramente feminino. Do outro lado, entendeu? Imagina o corpo. E divide o corpo aí com uma linha no meio. Aí tinha um lado da perna, um lado do braço, um lado do rosto feminino, o seio feminino, e o outro lado da perna, braço, seio e rosto era masculino. Entendeu, né? Então foi isso que aconteceu. Só que esse Adão e essa Eva de barro, depois eles foram separados um do outro, né? E aí eles se tornam mortais, né? Quando eles não são mais andrógenos, não é mais um ser andrógeno, essa humanidade se torna mortal. Essa humanidade de barro, né? Olha que coisa. Então, as autoridades do caos, elas acabaram que amaldiçoaram o reflexo de quem? Da águia. Só que essa águia era uma forma que eles mesmos, uma forma de barro que eles mesmos haviam modelado. Já que esses arcontes, o diabo, gente, o Satanás original, ele é tipo assim, ele é tipo um administrador que foi colocado para administrar um setor que está abaixo da pequena Sofia, ou da Piste Sofia, e abaixo de Cristo e da Sofia dele, e abaixo de Deus, e abaixo daquele que é chamado de o Pai do Tudo. Presta atenção, por favor, tá? Aí o diabo foi colocado como um administrador para ir administrando e para fazer o negócio ali prosperar, para ir criando novas coisas, entendeu? Só que ele se mostrou mau e perverso desde o princípio. Porque se ele surgiu na criação, ele tinha que ser posto para governar sobre algo. Então ele foi posto para governar sobre algo, né? Que foi sobre a matéria. Só que ao invés dele fazer coisas boas, ele surgiu já fazendo coisas más, mentindo, né? Roubando, você sabe, mentiroso desde o seu princípio. O diabo e Satanás original. Que não é o anjo rebelde que conhecemos como Lúcifer, tá? Esse anjo rebelde aí também foi enganado pelo diabo e Satanás original. Presta atenção. E nessa altura aí que o diabo e Satanás original surgiu, os anjos que você conhece da rebelião nem sonhavam em existir ainda. Nem Lúcifer sonhava em existir.
Entendeu? Então, olha que interessante. Muito interessante, né? Então, o diabo ele foi colocado como administrador. Você lembra lá da parábola que o Cristo conta? A parábola do administrador? Você lembra da parábola do administrador? O Cristo na Bíblia, ele conta de uma parábola de um administrador. Que administrador é esse? É o diabo. O diabo e Satanás original. Só que o Cristo, quando ele vai falar dessas coisas que os apócrifos relatam, geralmente lá na Bíblia, ele fala por parábolas. Por que ele fala por parábolas e de forma sucinta? Porque as pessoas não iam entender, as pessoas não falavam assim, ele é louco. As pessoas já chamavam Cristo de louco, já diziam que ele fazia curas por meio do demônio Beelzebul. Já falavam um monte de atrocidades, já falavam um monte de blasfêmias contra ele. Imagina se o Cristo falasse dessas coisas que esses apócrifos relatam aqui. As pessoas iam apedrejar ele na mesma hora, né? Aí esse cachorro de rua fica gritando aí. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então vamos dar continuidade, né? Olha só, vamos dar continuidade aqui, ó. Então a gente vê o que os regentes do caos, as autoridades do caos, os arcontes, né, os principados das regiões celestiais, eles amaldiçoaram, junto com o seu chefe, que é o diabo e Satanás original, amaldiçoaram quem? A águia. E aqui continua. Desde daquele dia, a águia ficou sob a maldição das autoridades, até que o regente todo-poderoso viesse. Aquela maldição caiu sobre a águia. Olha só. Tá vendo? Olha que interessante. Então, eles amaldiçoaram a águia e a águia ficou amaldiçoada, né? Até que o regente todo-poderoso viesse para quê? Para onde? É o seguinte, o diabo e Satanás original, ele vai cair dos céus, viu? Aqui embaixo. Que coisa, hein? E aí continua. Eles quem? Os arcontes, as autoridades do caos. Se voltaram para o Adão deles e o tomaram e expulsaram do jardim junto com a sua esposa. Quando fala que o Adão deles é a humanidade de barro, o Adão e a Eva de barro. Presta atenção, hein? Isso aqui está falando de acontecimentos antes do Gênesis da Bíblia. E aqui você nota que isso aqui está definindo o roteiro do Gênesis da Bíblia. Presta atenção. Pois eles não possuem bênção. Quem que não possui bênção? Os que amaldiçoaram a águia, os que amaldiçoaram Adão e Eva, os que amaldiçoaram a mulher, com dores de parto. Então, lá na Bíblia, o Deus da Bíblia, ele só está avisando, ó, vai acontecer isso e isso. Então, ele pega as frases ali que foram proferidas pelo diabo e ele vai avisando, já que é ele que está interagindo com Adão e Eva de barro dessa vez. É ele que está interagindo. Deus da Bíblia. Então, ele é que tem que proferir aquelas frases, né? Então, alguém tem que dizer as frases. Entendeu? Ah, e nessa altura, né, eu esqueci de falar, o diabo, o Satanás original estava onde? Acho que eu já disse, né? Ele estava onde? Nas regiões celestiais, como ele está agora, no momento. Ele e os seus arcontes, né, os seus governantes, os seus principados que governam nas regiões celestiais, principados e potestades. Então ele vai ser derrubado, tá? Vai ser derrubado no futuro dos céus. Ele e os seus arcontes, que estão lá ainda, seus principados e potestades. Olha só que interessante. Já que eles também estão sob a maldição. Quem está sob a maldição? Os arcontes. Então os arcontes foram tão estúpidos, os governantes, os principados e potestades, e o diabo Satanás original, seu chefe, foram tão estúpidos que eles amaldiçoaram a obra de suas próprias mãos. E isso é um erro terrível, né? Sem contar que eles modelaram um Adão e Eva de barro que os odeia, né? Foram achar e falaram, vamos modelar um Adão e uma Eva de barro, uma humanidade, uma mulher e um homem de barro, conforme a imagem de Cristo e Sofia que eles viram, né? Por isso que eles modelaram um Adão andrógeno, uma humanidade andrógena no princípio. Adão, gente, é uma palavra do hebraico que significa humanidade, masculino e feminino. Adão não é sinônimo de macho, não, tá?
É sinônimo de humanidade, masculino e feminino juntos, ok? Continuando. Além do mais, ele jogou a humanidade em grande distração e em uma vida de dificuldades. Ele quem? O diabo e Satanás original. Para que a humanidade deles, ou seja, a humanidade de barro, matéria, carnal, possa estar ocupada com afazeres mundanos e não possam ter a oportunidade de se dedicar ao Espírito Sagrado. Uau! Olha que interessante. Não é isso que acontece hoje? Quantas vezes nós estamos sempre ocupados com afazeres do nosso dia a dia, né? Às vezes, mas claro, você precisa trabalhar, você precisa comer, você precisa vestir, você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que cuidar da sua família. Isso você tem que fazer, sim. Mas a gente tem que tirar um tempinho, né, para estudar as escrituras. E é o que o Cristo disse. Porque foi isso aqui, gente, é o que o Cristo disse. Isso aqui tá, tipo assim, refletindo. Lembra que o Cristo falou lá? Olha, de todas as coisas que vocês forem buscar, busquem primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Por que ele disse isso? Porque ele disse isso? Porque o diabo e Satanás original jogou a humanidade em grande distração e em uma vida de dificuldades, aflições, né? Você sabe, né? Doenças, perturbações, trabalhos incessantes que nunca acabam. Olha só, para que a humanidade deles, que é a humanidade de barro, matéria, carnal, possa estar ocupada com afazeres mundanos e não possam ter a oportunidade de se dedicar ao Espírito Sagrado. Olha que coisa! E realmente, se a gente for observar assim a nossa vida, qual é o tempo que a gente tem para tirar um tempo assim para dedicar para o Criador? Quase nada. É um tempo curtíssimo. E se você for para você fala, nossa, você vive a sua vida toda e você for analisar, examinar, refletir assim, vamos ver quanto tempo eu tirei para ficar pensando nas coisas do Criador, para ficar pensando no Criador, para procurar entendê-lo, procurar entender a criação, procurar entender quem eu sou. Aí você vai falar, nossa, eu nem lembro quando foi que eu parei para fazer isso, né? Então olha que coisa, interessante esse livro, né? Muito interessante. Muito interessante. Então eu vou continuar a leitura no próximo vídeo, tá? A gente continua a leitura e explicação desse livro apócrifo.